Tudo bem? Tudo tranquilo? Quero desejar muita paz, muita saúde para vocês. Hoje a aula vamos estudar física, né? O assunto é sistema de força e força resultante, tá bom? Vamos nos familiarizar essa cena aqui, olha, o pessoal, olha um barco aqui, ó. Olha aqui tem uma seta aqui, como simbolizando como se alguém estivesse puxando, né? Fazendo uma força aqui, ó. Fazendo uma força, ó, no barco, certo? Com o objetivo de puxar o barco para a beira, né? Então a pessoa tem que fazer uma força. Olha aqui, outra seta. Agora a seta é a seta verde, que está simbolizando uma força, né? Alguém exercendo uma força aqui, nesse caso no barco. E essa outra reta aqui, ó, outra seta, no caso aqui é uma reta, né? Que é uma seta azul, está simbolizando esse outro rapaz também puxando, fazendo uma outra força também no barco, né? Então a gente percebe aqui duas forças atuando sobre esse corpo, né? Que é um barco, certo? Então hoje vamos aprender, nos familiarizar mais sobre essas forças, né? Por exemplo aqui, quando é mais de uma força, no caso aqui tem duas forças atuando nesse barco, ó, duas pessoas puxando, né? A gente chama de força. Aí como é mais de uma, no caso duas, né? A gente chama de sistema de força, tá bom? Então vamos lá, certo? Eu vou dar uma lida aqui e a gente vai conversar a respeito. Em um mesmo corpo podem atuar várias forças simultaneamente. Está aqui o corpo, que é o barco, e pode atuar várias forças simultaneamente. Nesse caso aqui, ó, duas forças, tem duas pessoas puxando o barco. Poderia ter três, ó, outra aqui, outra para cá, uma quarta, uma quinta, não importa. Poderia ter uma aqui, ó, dois ajudando para empurrar para a beira, podia ter um cara já para cá querendo puxar ao contrário, né? Quer dizer, tudo a gente vai aprender essas forças, né? Vamos lá, olha. Em um mesmo corpo podem atuar várias forças simultaneamente. Quando isso ocorre, temos um sistema de forças, cujo resultado final da ação de todas essas forças é o que chamamos de força resultante. Certo? O resultado final de todas essas forças a gente chama de força resultante. A gente vai aprender como tirar essa força resultante, que a gente chama aqui de FR. FR, força resultante, né? FR, força resultante. A força resultante, ó, FR, ó, força resultante, é representada por um vetor que representará os elementos dessa força. O que isso quer dizer? O que quer dizer vetor, essa palavra vetor? Vetor é como se fosse um desenho que vai simbolizar essa força. Olha aqui, ó. Olha aqui esse desenho verde aqui, ó. Tá aí no módulo de vocês, aqui no meu tá na página 77. Só vocês acharem no módulo de física, ó, sistema de força e força resultante, tá bom? Então, a gente chama de vetor esse desenho, os desenhos que vão simbolizar. Por exemplo, essa seta aqui verde, ó, é um desenho, a gente chama isso aqui de vetor. Está simbolizando que esse cara aqui, ó, está puxando o barco para a direita, certo? Está simbolizando. Então, a função do vetor é simbolizar uma força, é um desenho que vai simbolizar, ele vai representar para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, ó. Ó, dá para a gente entender que esse rapaz está puxando para cá e esse aqui também, ó. As duas forças são na mesma direção, ó. Não dá para entender? Então a gente chama isso de vetor, que é o desenho que está representando a força, tá bom? A gente chama de vetor. Nada mais é do que o desenho. Um sistema de forças pode ser formado das seguintes formas. Agora a gente vai entender como pode ser formado esse sistema de forças, né? Olha, por exemplo, eu fiz um esquema aqui, tá? Eu fiz um esquema aqui para a gente entender. Pode vir de três maneiras, três sistemas de forças. Vamos começar com o primeiro, que diz assim, ó. Forças de mesma direção e mesmo sentido. A gente vai aprender a calcular essas forças resultantes, né? Olha aqui, ó. Passei para cá, tá bonitinho aqui, ó. É bom vocês fazerem isso também para aprender a estudar. O nome disso aqui é... Vamos dizer que é diagrama, né? É bom para a gente entender, tipo um resumo. Ó, sistema de força e força resultante.
A gente já conversou sobre sistema de força, né? A gente viu que a união desse sistema de força, né, no final gerar força resultante, ó, né, que a gente conversou. A gente pode chamar essa força resultante de FR, força resultante. A gente vai calcular isso, viu? Aprender a calcular essa força resultante. Esse sistema de forças ele pode vir de três maneiras. Por exemplo, a primeira, força de mesma direção e mesmo sentido. Olha o barco aqui, ó. Mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção. Por que mesma direção? Porque está na horizontal, ó. A gente sabe que horizontal é assim e vertical é para cima. Vertical, vocês lembram dos prédios. Os prédios estão na vertical, para cima. E horizontal, vocês lembram do pôr do sol. Quando o sol está se pondo no final da tarde, né? A gente olha para o horizonte, né? Então é horizontal. A gente está olhando para o horizonte, para frente. Ó, tá horizontal, ó. Horizontal. Então tá na mesma direção, ó. Horizontal, tá bom? Força de mesma direção, ó. Tá na horizontal, ó. Certo? Mesma direção e mesmo sentido. Ó, estão todos no mesmo sentido, tá certo? Sabe por que ele está explicando isso? Porque tem forças que a gente vai ver depois que é na mesma direção, na horizontal, só que sentidos opostos. Um está puxando para cá e o outro está puxando já para o outro lado. Então, é a mesma direção e sentidos opostos. Aí nesse caso aqui não, é a mesma direção, né, que é horizontal, só que mesmo sentido. Os dois estão puxando para o mesmo lado. No caso aqui para a direita, ó. Eles querem estacionar o barco na areia. A gente vai aprender a calcular a força resultante. Força resultante vai ser o resultado dessa força com essa outra força. Como elas estão no mesmo sentido, ó, na mesma direção, como a gente vai fazer? Tá aqui, ó. A gente vai aprender a calcular agora a força resultante. Se vier lá um desenho na questão assim, ó, certo? Ou então um exercício explicando, ó, olha aqui, ó. A gente está vendo aqui um vetor, olha, esse vetor aqui, ó, é como se fosse estar representando o quê? Uma força. A gente sabe que vetor nada mais é do que um desenho que está representando uma força. Alguém puxando o barco, por exemplo, né? Tá? Tem um vetor que é a seta, ó, tá puxando para a direita. Ó, tem outra força aqui, ó, puxando para a direita, ó, certo? Esse aqui puxou o barco, ó, a gente chama de F1, força 1. Esse aqui, ó, puxou o barco também, ó, essa mesma direção, ó. A gente chama de F2. É como se fosse duas forças atuantes no barco. F1 e F2. F1, a força foi de 80 newton. Quero lembrar para vocês, para a gente calcular força, tem a unidade. É em newton, a gente calcula em newton. Então, essa unidade aqui, ó, que esse rapaz puxou aqui, ó, o barco foi 80 newton. Esse outro aqui puxou o barco com uma força de 100 newton. Agora a gente vai calcular a força resultante desse sistema aqui. A gente vai calcular a força resultante. Como está na mesma direção, memorize, mesma direção vai ter que somar as forças resultantes. Ó, está na mesma direção. Como é que eu faço para calcular a força resultante disso? Ó, se vier na GA e vai vir para calcular a força resultante desse sistema de força aqui, como é que vocês fariam? Responda aí, por favor. Olha só, como está na mesma direção, vocês têm que prestar atenção no vetor, que são as setas, os desenhos que estão representando a força, tá bom? Olha, F1 foi 80 e F2 100, 80 newton e 100 newton. Como está na mesma direção, vai ter que somar. Então vai ficar, ó, F1 mais F2, tá bom? Aí vai ficar, ó, força resultante, repete. Quanto vale F1? Ó, F1 vale 80. 80 newton mais F2, ó, vale 100. 100 newton. Aí o resultado vai ser força resultante igual 80 mais 100. Sempre, por que eu vou somar? Porque está na mesma direção as forças. Então, sempre que for mesma direção, tem que somar. 80 mais 100, 180. Aí coloca a unidade de medida, que é em newton.
Essa é a resposta sempre que tiver a força na mesma direção, tem que somar, certo? F1 mais F2, que é força 1 mais força 2, aí deu 180 Newton, tá bom? E se viesse na mesma direção aqui, ó, olha esse exemplo aqui, ó, pode vir outro tipo de sistema de força aqui, ó, força de mesma direção e sentido contrários. Olha aqui, imaginemos um carro, tem aqui duas forças, uma para cá, ó, que está representando aqui com F1, que vale 25 Newton, e outra força para cá, ó, nesse caso está em sentido contrários, que é F2, é outra força, F2, tá? Essa força foi de 10 Newton, está em sentido oposto, uma para cá, para a direita e outra para a esquerda. Olha, podemos reparar que é a mesma direção, na horizontal, ó. Tudo é na horizontal, só que está em sentidos opostos, uma para a direita e uma para a esquerda. Sempre que for mesma direção e sentidos contrários, que é a mesma coisa que sentidos opostos, né, contrário, agora a gente vai, como é que a gente faz para calcular a força resultante nesse caso? Sempre que for sentidos contrários, para calcular a força resultante, como é que faz? Se viesse na GA assim, ó. Calcule a força resultante do seguinte sistema. Aí não viesse escrito aqui, ó, viesse só o desenho. Como é que vocês iriam fazer para calcular a força resultante? Vai vir na GA de vocês. Uma força F1 foi 25 Newton, foi para a direita no carro aqui, ó, fez força para a direita. Outra força aqui, ó, F2, que foi 10 Newton, foi para a esquerda, ó, foi ao contrário. Como é que calcula a força resultante então? Nesse caso aqui, que é forças de mesma direção, que é na horizontal, só que sentido contrários, nesse caso vai ter que pegar F1 menos F2. Vocês vão ter sempre que fazer o maior menos o menor. Nesse caso aqui vai ficar 25 menos 10, tá bom? Sempre é o maior menos o menor, viu? Porque estão em sentidos opostos. Para calcular a força resultante tem que diminuir. Sentidos opostos tem que diminuir. Então vai ficar o maior, que é 25 Newton, menos o menor, que é 10 Newton. Vou botar a resposta aqui, ó. Aí vai ficar força resultante igual a 25 Newton menos 10 Newton, vai dar 15 Newtons. Essa foi a força resultante desse sistema de força aí, tá bom? Resumindo, sempre que for mesma direção, no caso horizontal, e mesmo sentido, tem que somar as forças, F1 mais F2. E sempre que for na mesma direção, no caso na horizontal, só que sentidos diferentes, né, ou sentidos contrários, sentido contrário, né? Um para a direita, outro para a esquerda, oposto. O que a gente vai fazer para calcular deixa eu lembrar aqui, para calcular a força resultante, que é FR, sempre que for sentido contrário, vai diminuir. Mesmo sentido vai somar e sentidos contrários vai diminuir. Assim que a gente vai calcular a força resultante. E tem mais um caso ainda, a gente vai fazer já já.